Mateus capítulo 18, vamos meditar, repito, uma parábola que Jesus contou, a partir do verso 23. Mateus capítulo 28, verso 23. Aqueles que me acompanham aí no meu canal A Busca, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Aqui nós já fizemos a oração, já cantamos, e agora vamos meditar na palavra de Deus. Mateus capítulo 18. Uma rápida introdução. Queridos, o céu está disponível para todos nós. A vida eterna está disponível para todos nós. O fato é que todos nós, em Cristo Jesus, podemos estar salvos. Em Cristo Jesus, a vida eterna, a salvação já nos está garantida. Mas, biblicamente, alguns de nós estarão fora do céu. Alguns de nós perderemos a nossa salvação. Quando eu digo alguns de nós desse planetinha miserável aqui. Perderemos a salvação. Por quê? Obviamente, não por culpa de Deus, mas por nossa própria culpa. Uma coisa até pior do que essa verdade bíblica, de que alguns de nós vamos ficar fora do céu, uma coisa até pior do que isso, é a verdade de que alguns de nós que já desfrutamos a salvação, já aceitamos a salvação, já passamos um período vivendo como salvos, conhecedores da palavra, alguns de nós também perderemos a salvação. Mesmo alguns de nós que já abraçamos o Evangelho, alguns de nós que já aceitamos Jesus como nosso Salvador, também alguns de nós, infelizmente é uma verdade bíblica, também alguns de nós estaremos fora do céu. A pergunta é, por quê? A culpa não vai ser de Deus, nós sabemos. Nessa manhã eu quero mencionar pelo menos um aspecto que vai nos tirar do céu. Quem? Nós que somos filhos de Deus, nós que aceitamos o Evangelho e nós que aceitamos o plano da salvação. Pelo menos um ponto em que alguns de nós perderemos o céu por negligência nossa mesma. Que ponto é esse? É o objetivo dessa minha mensagem. O título desse meu sermão, o perdão pode ser revogado. O perdão que eu e você aceitamos, o perdão que eu e você recebemos, o perdão que eu e você, pelo poder de Cristo e pelos méritos dele, recebemos, pode ser revogado. Como? Jesus nos explicou e nos ensinou mediante essa pequena parábola que vamos ler a partir do verso 23 de Mateus 18. Repito, Mateus 18, verso 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Verso 24. Passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia, quanto diz a sua Bíblia? Final do verso 24. 10.000 talentos. Vou pedir para você deixar sua Bíblia aberta, mas olhar para mim, até você que me acompanha na internet, no meu canal. 10.000 talentos. Basta você fazer uma rápida pesquisa em alguns comentários bíblicos, você vai se surpreender com o valor exorbitante que isso aqui representava na época. Para você ter uma ideia, apenas dois especialistas, dois comentaristas que eu pesquisei. Um deles menciona que 10.000 talentos representaria hoje 10 milhões de dólares. Pouco? Imagine para quem ganha em reais. Se já é muito para a gente que está aqui na América, imagine no Brasil. 10 milhões de dólares. Outro comentarista chega a mencionar que uma pessoa conseguiria juntar um talento em 20 anos. Ou seja, ela demoraria 20 anos para juntar um talento. Imagine uma dívida de 10.000 talentos. É muito dinheiro. Muito bem. Jesus está contando uma parábola e Jesus está dizendo que um rei resolveu ajustar contas com os seus devedores e o primeiro que lhe foi trazido devia uma quantia exorbitante. 10.000 talentos. Verso 25. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, sua esposa, seus filhos, tudo quanto ele possuía, com que objetivo? Finalizando o verso 25. Qual era o objetivo? Que a dívida fosse
que a dívida fosse paga. Jesus está contando a parábola e Jesus está dizendo, esse camarada não tinha com que pagar. Será que realmente ele não tinha com que pagar? Com que pagar? Pense na dívida. Uma pessoa que deve 10 milhões de dólares, se ele precisou pegar esse dinheiro emprestado, talvez, esse foi o caso, e agora ele precisa pagar. Foi levado até o Senhor. Uma dívida astronômica. É óbvio, ele não tem com que pagar. Se ele tivesse, ele já tinha pago. Se ele foi levado até o Senhor, quer dizer que a dívida expirou e ele não tem como pagar. Então a Bíblia é realística quando diz, ele não tem com que pagar. E era costume na época então, olha, você vai pagar de um jeito ou de outro, mas você vai pagar. Você, sua esposa, seus filhos, vendo tudo que você tem, vocês trabalham de escravos, mas a dívida precisa ser paga. Reação do devedor, verso 26. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou. 2 pontos. Deixa a sua Bíblia aberta, olha aqui para mim. O que seria o esperado desse camarada? Olha, pense no contexto. Ele deve uma dívida astronômica. Ele não tem com que pagar. E agora ele se prostra perante o Senhor e vai rogar alguma coisa. O que era lógico ouvir como o seu rogo? O que era lógico? O perdão da dívida. Olha, me perdoe, realmente eu não tenho com que pagar. Se você puder, me perdoa a minha dívida. Mas não é isso que ele pede. Ele se prostra no verso 26 e roga, sê paciente comigo e tudo te pagarei. Pergunta, ele está falando a verdade ou não? Ele está falando a verdade? Não, ele não tem com que pagar. Se ele tivesse, ele já teria pago a dívida. Com essa frase entendemos, está subentendido, que ele está tentando enrolar o Senhor. E aí mostra mais um aspecto da bondade e da misericórdia desse Senhor. Por quê? Porque logo no verso 27 nós encontramos a reação do Senhor em relação a essa ação do devedor. Verso 27, e o Senhor daquele servo, compadecendo-se, o mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Ele nem pediu. Quando ele se prostra, ele não se prostra para pedir perdão, ele se prostra para pedir um tempo, e eu pago. E o Senhor diz, olha, você está me enrolando. Fazer o seguinte, como eu sou bondoso, como eu sou misericordioso, eu vou perdoar você. Eu vou fazer uma coisa que você nem sequer pediu. E eu perdoo você. Agora pense na reação desse servo. Sai de lá, cabisbaixo, triste. Irmãos, 10 milhões de dólares. Sai de lá feliz da vida. Mas a parábola não termina aqui. Verso 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia quanto, diz a sua Bíblia? 100 denários, agarra ele pelo pescoço, sufoca o camarada e diz, paga o que me deves. Segundo esses mesmos estudiosos, 100 denários não passam de 3 meses de trabalho. Um verão aqui na América e paga a dívida. 3 meses apenas. Veja a discrepância dos valores das dívidas. 10 milhões de dólares e 3 meses de trabalho. Qual foi a reação do Senhor em relação à dívida astronômica dele? Eu perdoo você. Qual foi a reação do servo em relação ao conservo? Paga-me o que me deves. E aí você conhece o restante da história, eu contei o grosso dela. O camarada então sai dali, é preso, o conservo, e ele sai dali achando, logo, logo receba a minha dívida. Mas aí ele é levado de novo para o Senhor, e aí ele tem uma nova conversa com o Senhor, e repito, você conhece a história. Uma pergunta. Por que Jesus contou essa parábola? Lembre-se que parábola é só uma parábola, é uma historinha. Jesus está contando uma historinha. E alguns, infelizmente, aí no mundo cristão, têm feito doutrinas, ou têm baseado as suas doutrinas com base nas histórias, nas parábolas que Jesus contou. Por exemplo, uma parábola muito mal compreendida do rico e Lázaro, e cristãos efetivamente acreditam que o inferno existe só porque Jesus contou aquela parábola. Mas é uma parábola. Então fica a pergunta, qual foi o contexto? Por que Jesus contou a parábola? Qual foi o objetivo de Jesus ter contado essa parábola? Se você analisar o contexto, você vai perceber no verso 21 que a questão é sobre o perdão. Vamos então, Mateus 18, verso 21.
Então Pedro, aproximando-se, perguntou para Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Aí Pedro diz: até 7 vezes? Deixa sua Bíblia aberta, olha aqui para mim. Irmãos, você não precisa acreditar no que eu vou dizer agora, mas quando eu leio a Bíblia, eu leio meditando e criando imagens. Eu não sou uma pessoa inteligente, muito pelo contrário, então eu tenho que me esforçar para aprender coisas da Bíblia. Então, quando eu leio isso daqui, eu fico imaginando Pedro chamando todos os discípulos para que os discípulos prestem atenção na pergunta que ele vai fazer para Jesus. Ei, ajunta esse aqui, eu vou fazer uma pergunta para Jesus, quero que todos vocês ouçam. E aí ele vai até Jesus com essa abordagem: Senhor, quantas vezes meu irmão vai pecar contra mim que eu devo perdoar? 7 vezes. Ele não só faz a pergunta, ele dá a resposta. Agora você precisa entender por que Pedro citou 7 e não 5, e não 8, e não 10. Havia um costume, o pensamento da liderança judaica: eu perdoo até 3 vezes. Então o camarada vem e peca contra mim, erra contra mim, ele pede perdão. Ok, eu perdoo, tudo bem, foi a primeira vez. Aí a segunda vez, eu já faço uma cara feia, já perdoo, mas meio de má vontade, mas tudo bem, só foi a segunda, né? Aí vem a terceira vez, puxa, de terceira vez, ok, eu te perdoo, mas sabe de uma coisa, é a última. Então esse era o costume, esse era o conceito da liderança judaica. Então quando Pedro vai até Jesus, Pedro diz: Jesus, até quantas vezes? 7, o que Pedro está fazendo? Está mais do que dobrando o padrão normal da época. Então o que Pedro espera é ouvir de Jesus um tremendo elogio. Por isso eu imagino que Pedro chama os discípulos e diz: olha, dá uma olhada aqui. Olha a resposta que Jesus vai me dar. Então Pedro diz: Senhor, 7 vezes está ok? Se a liderança judaica perdoava 3, Pedro está mais do que dobrando. Então ele está dizendo assim: Senhor, 6 seria o dobro. Como 7 é a perfeição, vou colocar 7. E aí nós temos a resposta de Jesus no verso 22, surpreendendo não só Pedro, não só os discípulos, mas também a liderança judaica da época. Verso 22, não te digo que até 7 vezes, Pedro, mas, o que Jesus disse? O que Jesus disse? 70 vezes 7. Quanto é 70 vezes 7, irmãos? 490? Aí alguns pegam esse texto, está vendo? Então eu vou andar com uma cadernetinha e vou contar. Se os judeus era só 3 e já vinha o aviso, vou no 490. Tudo bem, Jesus mandou, eu vou fazer, mas só até 490. Será que é essa a conta que Jesus quer que a gente faça? Não, não é. Lembrando-se quando há um número específico, aquele número específico, ele é específico. Mas quando é necessário fazer uma conta, aí o que está por trás é o infinito. Quantas vezes forem necessárias. Então Jesus manda fazer a conta. Irmãos, logo depois de Jesus dar essa resposta para Pedro, dentro desse contexto que eu mencionei, Jesus sentiu que não bastou. Então Pedro pergunta: Jesus, 7 vezes? Aí Jesus diz: não, infinitamente, Pedro. Mas Jesus, por alguma razão, Jesus entende, percebe que não foi suficiente a resposta curta e objetiva. Aí Jesus conta a parábola. Então qual é o contexto da parábola que acabamos de ler? De maneira bem rápida. O contexto da parábola é Pedro achando que precisamos ter uma quantidade de vezes para perdoar o nosso próximo. Jesus dá uma resposta específica e diz: não basta, você precisa compreender mais. E ele conta a parábola. E eu acredito que essa parábola, até hoje, não é muito bem compreendida para nós. Na verdade, não só a parábola, mas a lição que a parábola tem por objetivo nos ensinar. Muito bem, vamos analisar então um pouco a parábola. Primeiramente, você entende, Jesus disse, um senhor resolveu ajustar contas com seus servos, foi trazido o primeiro. Irmãos, esse primeiro
representa a Pedro, claramente. Então, o Senhor, obviamente, Deus, Jesus Cristo. O primeiro que vem ao Senhor para ajustar as contas, representa Pedro. E Pedro entendeu isso. Você vai entender também lá no final da parábola, no final do meu sermão. Pedro, você tem uma dívida astronômica e você não compreendeu. Pedro, você tem uma dívida de 10.000 talentos e você não compreendeu. Mas como é que eu não compreendi, Senhor? Eu estou já tirando lições da parábola. Porque você está fazendo conta de migalhas que o seu irmão deve para você. Primeiro ponto da parábola é que o primeiro personagem que está sendo aqui representado é Pedro. Agora, de maneira secundária, irmãos, de maneira extensiva, é o meu nome que devia estar aqui. De maneira secundária, de maneira extensiva, é o seu nome que devia estar aqui. Porque eu e você somos Pedros modernos. Eu e você somos Pedros que não entendemos o tamanho da dívida que temos para com Deus. E quando não entendemos o tamanho da dívida que temos para com Deus, nós fazemos migalhas, ou fazemos questão de migalhas que os outros nos devem. E às vezes é até pior. Às vezes nós fazemos questão de migalhas que as pessoas nem nos devem. Por quê? Porque somos especialistas como Eva, como seres humanos, somos especialistas como Eva, de pegar o pecado e levar para os outros. E as redes sociais estão aí para provar que somos especialistas nisso. Basta sabermos de um pecado que uma pessoa cometeu, às vezes lá no Brasil. E somos especialistas de levar para os outros. E às vezes tal pecado nem foi contra nós. Na verdade, na maioria das vezes, tal pecado nem foi contra nós. E quando fazemos isso, compreendemos que efetivamente essa parábola é tão atual como o ser humano em 2020. Somos Pedros modernos. Quando fazemos caso de migalhas, é porque não entendemos o tamanho da dívida que temos para com Deus. Então, de maneira primária, é Pedro representado aqui. Mas de maneira secundária, sou eu e sou você. Parou você para pensar o tamanho da dívida que você tem para com Deus? Quando Jesus, no final da parábola, ele diz, você devia fazer como eu fiz. Eu perdoei você. Porque esse conservo deve apenas 3 meses de trabalho. Dá um tempo para ele, ele te paga. E a questão nem é essa aqui. Repito, é só uma parábola. Quando, no final, o Senhor diz para o servo, você devia fazer como eu fiz. O Senhor está dizendo, eu dei o exemplo para você. Mas por que ele não fez? Porque no fundo, ele não compreendeu o tamanho da dívida que ele foi paga. Ele não compreendeu. Estou falando para alguém aqui na igreja, ou para alguém aí na internet, talvez no meu canal, que tem dificuldade em me perdoar. Lá também tem 2 canais aí, fora o meu canal no YouTube. Estou pregando para alguém que tem dificuldade em perdoar. Está na hora talvez de você pensar como tem sido o seu relacionamento com Deus. Talvez você não tenha compreendido efetivamente o tamanho da dívida que lhe foi perdoada. Queridos, tem muitas informações nessa parábola e eu poderia, acreditem em mim, eu poderia fazer uma semana de oração só com essa parábola aqui. Mas eu quero extrair 3 lições dessa parábola para terminar. Algumas coisas eu até mencionei, mas 3 lições básicas extraídas dessa parábola. A primeira delas, você percebeu no verso 25, diz assim, não tendo ele, porém, com que pagar essa dívida astronômica, ordenou o Senhor que tal dívida fosse paga. Se você ler todo o verso, você vai perceber que havia uma estratégia para essa dívida ser paga. Mas o verso termina, a dívida tem que ser paga. Ora, eu disse aqui que de maneira primária representa Pedro, mas de maneira secundária representa a mim e a você. O fato, irmãos, e a primeira lição da parábola, eu e você temos uma dívida astronômica para com Deus, e tal dívida precisa ser paga.
A questão é, quem vai pagar? Olha o que eu estou dizendo. A primeira grande lição dessa parábola é que eu e você temos uma dívida astronômica para com Deus. E não só isso, essa dívida precisa ser paga. A questão é, quem vai pagar? E nós somos cristãos por quê? Porque nós permitimos que Jesus pague a nossa dívida. Sim ou não? Então, ao permitirmos que Jesus pague a nossa dívida, Ele pagou. Ele pagou. Como é que eu explicaria isso de maneira mais simples? Eu sempre expliquei usando Bill Gates, mas eu não sei se ele é. Na época ele era o homem mais rico do planeta. Agora eu estou meio defasado, eu não sei quem é. Mas eu vou continuar usando o Bill Gates e você pode trocar pela pessoa mais rica do planeta agora, que eu acho que não é mais ele. Do Amazon, ok. Então vamos supor que esse camarada do Amazon chega para você e diga assim, olha, você tem o seu mortgage para pagar? Sim, eu tenho, você vai dizer. Eu não tenho, eu tenho só aluguel. Aí esse camarada do Amazon diz para você, você tem o seu carro para pagar? E você diz, sim, eu tenho meu carro para pagar. Aí ele pergunta para você, você tem mais alguma dívida? Aí você diz, eu tenho algumas no Brasil também, estou comprando metade do estado de Minas, então tem alguma dívidazinha lá. Aí ele diz assim para você, vamos fazer o seguinte, vamos abrir uma conta conjunta comigo. E aí vocês vão no banco e abrem uma conta conjunta, você e ele. Tudo que é dele agora é seu. Pergunto, você agora tem alguma dívida? Não tem dívida nenhuma. É assim que Deus fez com você. É assim que Deus fez comigo. Por quê? Porque nós permitimos que Ele pague a dívida. Olha o que eu estou dizendo. A dívida existe. Precisa ser paga. A questão é quem vai pagar. Se você for para Apocalipse 21, você vai entender, não precisa abrir, mas você vai entender que algumas pessoas não vão aceitar que Jesus pague a dívida. Coisa estranha isso, né? Mas é próprio do ser humano. Algumas pessoas desse planetinha vão preferir escolher eles mesmos pagarem a dívida. Mas a dívida é pouca ou é muita? A dívida é impagável. Precisa depor toda a sua vida para você pagar. Quando você morre, a dívida está paga. Mas se eu pago mediante a vida, então, que pagamento é esse? Eu pago, mas não posso viver mais. Então, por isso eu estou dizendo, algumas pessoas vão preferir elas mesmas pagarem com a própria vida. E nunca, não estamos falando de 80, 90, 100 anos de vida aqui nesse planeta miserável. Estamos falando de perca de uma vida eterna. A única oportunidade que temos de viver eternamente, algumas pessoas vão jogar na lata do lixo. Porque querem pagar uma dívida. Você se lembra? Você se lembra qual foi o rogo desse servo quando ele se prostra? Não foi pedir o perdão, foi para pagar a dívida. Então Pedro está aqui representado, repito, de maneira extensiva, estou eu e você. E nós hoje temos a tendência de achar que nós podemos pagar a dívida, quando a dívida já foi paga por alguém. Jesus Cristo. Eu só preciso aceitar. Primeira grande lição da parábola, temos uma dívida. E essa dívida tem que ser paga. Se você for lá para o final da parábola, verso 34. Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Verdugos aqui são os açoitadores. Então como é que termina a parábola? A parábola não termina bem como todo filme termina com o final feliz. Porque aqui expressa a realidade da vida. Se eu não permitir que Jesus pague a minha dívida, tudo bem, ele vai dizer, tudo bem, ele me deu livre-arbítrio, ele vai dizer, tudo bem, você paga. Só que sabe de uma coisa, você vai pagar e vai deixar de existir por toda a eternidade. Agora, irmãos, quem é esse Senhor que é todo misericordioso, a ponto de perdoar uma dívida astronômica quando nem sequer pedimos? Quem é esse Senhor misericordioso? É também o Senhor justo e santo. Esse mesmo Senhor misericordioso é o mesmo Senhor justo e santo que diz, a dívida precisa ser paga. Então, essa parábola, Jesus com essa parábola está me ensinando que o perdão barato pregado pelas igrejas protestantes está equivocado.
Não tem perdão barato na Bíblia. Porque esse mesmo Senhor que está disposto a perdoar a dívida, também está disposto a receber a dívida. É tudo ou nada. Ou você aceita, Deus, parafraseando o plano de Deus, ou você aceita o que eu fiz por você na pessoa do meu filho, ou você vai sim pagar a dívida. A dívida existe e ela tem que ser paga. Deus apenas deu uma solução para que eu e você não paguemos. Mas se a gente rejeitar essa solução, a dívida vai ser paga. E nós perderemos a vida eterna ao pagar a dívida. Segunda lição. Segunda grande lição. Primeira, não perca meu foco, não perca o foco. Primeira, a dívida existe e ela tem que ser paga. A questão é quem vai pagar? Quem você vai permitir que pague? Segunda grande lição. Verso 31. Leia comigo o verso 31. Depois do verso 30, quando o servo agarra o outro, o conserva, etc. Verso 31. Vendo seus companheiros, irmãos, nunca vi um sermão, já vi alguns sermões dessa parábola, mas nunca vi nenhum sermão dessa parábola que dê ênfase aos companheiros aqui, porque tem o Senhor, tem o servo e tem um conservo, mas também tem os companheiros na parábola. Verso 31. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, se entristeceram. Olha, Jesus descreve sentimento. Eles se entristeceram muito e foram relatar ao seu Senhor tudo o que acontecera. O Senhor só ficou sabendo, na parábola, obviamente, o Senhor só ficou sabendo da injustiça por causa dos companheiros. A quem representa os companheiros? Irmãos, isso é apenas uma parábola. Quem representa os companheiros na parábola? Sabe quem representa os companheiros? Os companheiros representam aquelas pessoas que nos cercam. Sabe qual é a lição que a parábola me ensina e te ensina? A maneira com que eu lido com as outras pessoas afeta um grupo muito maior. E não só aquelas pessoas com quem eu me relaciono. A maneira com que eu me relaciono com a minha esposa, a maneira com que eu me relaciono com as minhas filhas, afetam não só a minha esposa e as minhas filhas, mas afeta todo o meu ciclo de relacionamento. Nós somos influenciados e nós somos influenciáveis. Então não pense que você, ao não pagar uma dívida, só você e o seu credor vai ficar sabendo. Irmãos, eu e minha esposa ficamos sabendo em determinado momento aí da nossa vida, como adventistas, que tem algumas regiões onde o adventismo cresce, região de colégio, as cidades, os comerciantes, é triste dizer isso, mas é a realidade. Os comerciantes da cidade mal aceitam cheque dos adventistas. Você já ouviu falar isso? Tem alguns casos no Brasil. Você é adventista? E eu vou dizer uma coisa, já aconteceu com a gente, na cidade de Arthur Nogueira, enquanto eu era estudante no colégio. Você é adventista? Falei com a boca cheia, sou estudante de teologia. Não aceito seu cheque. Como assim? Irmãos, a maneira com que eu me relaciono com as pessoas, às vezes eu falo uma palavra dura, às vezes eu faço uma fofoca, às vezes eu faço uma crítica, esse negócio de crítica construtiva é do diabo. Às vezes eu trato mal uma pessoa, sou descortês. Não estou afetando só a pessoa. Eu estou afetando as pessoas todas em volta. E isso o Senhor também levará em consideração. Qual é a segunda grande lição da parábola? O que eu faço afeta não só as pessoas mais próximas a mim, mas as pessoas do meu círculo de relacionamento em geral. Terceira e última grande lição da parábola. Olha comigo o verso 27. Verso 27. O senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e fez o quê? Terminando o verso 27. O que diz aí? O que o Senhor fez com esse servo? Que devia uma dívida astronômica. O que o Senhor fez? O que ele fez, irmãos? Ele perdoou de mentirinha, sim ou não? Esse Senhor representa Deus, Jesus Cristo. Você acha que ele ia fazer uma brincadeirinha? Não, eu te perdoei, mas é só uma brincadeira?
Sim ou não? Você acha que esse perdão, sim, foi um perdão válido, pleno, total, sim ou não? Sim, está representando Deus. Aqui houve realmente o perdão. Jesus está ensinando que não importa o que eu fiz, não importa o que você fez, não importa o tamanho da nossa dívida, que é astronômica, não importa. Ele está disposto a perdoar, Ele está disposto a pagar. Na verdade, já pagou. Não importa, estou pregando para alguém aí na internet, está cabisbaixo, está triste, consciência pesada, algum pecado cometido, alguma frustração. Recebi agora de manhã um WhatsApp de um ancião lá no Brasil. Foi meu ancião quando eu fui pastor distrital. E você sente na voz dele um desabafo. Minha esposa está de prova. Você sente na voz dele um desabafo. Uma palavra de um pastor num púlpito desanimou esse ancião. A ponto dele me mandar um áudio e dizer: pastor Sandro, é assim mesmo? É assim mesmo? Queridos, não desanimemos. Por quê? Não importa o que fizemos. Não importa o tamanho da nossa dívida. Já foi paga. Ei, você aí da internet, o seu pecado já foi perdoado. A dívida já foi paga. Eu só preciso aceitar. É só preciso aceitar. Mas tem uma realidade. Porque como tudo na vida, essa realidade tem dois lados. Pergunto de novo, esse Senhor deu o perdão efetivo, válido para esse camarada, sim ou não? Deu o perdão. Jesus disse, o camarada perdoou a dívida, vai embora, perdoa, está perdoado. Mas quando você vai para o final da parábola, como já lemos o verso 34, ele voltou atrás. O Senhor mandou esse camarada pagar a dívida. Ele foi perdoado no verso 27, mas depois no verso 24, ele foi obrigado e preso por isso, para pagar toda a dívida. Por que o Senhor mudou? Na verdade, o Senhor não mudou. O perdão recebido no verso 24, 27, irmãos, foi revogado. Aquele perdão do verso 27 foi revogado. E qual é a grande, para mim, terceira e grande lição dessa parábola? O perdão que eu e você recebemos, o perdão que eu e você já recebemos de Jesus Cristo, pode ser revogado. Não é à toa que a Bíblia cansa de dizer: vigiem, vigiem, orem, estejam atentos, acautelai-vos. Nós temos uma natureza pecaminosa, nós temos um coração enganoso, o diabo existe, o mundo é tentador, vigiem. Por quê? Porque não basta só o perdão pode ser revogado. Irmãos, podemos hoje aqui nessa igreja, ou mesmo aí nas redes sociais, você que está aí na sua casa, podemos hoje estar salvos em Cristo Jesus, mediante o perdão de Cristo, com base naquilo que Ele fez na cruz e o que Ele está fazendo hoje no santuário. O nosso perdão pode ser hoje uma realidade, mas pode ser revogado amanhã. Dependendo do quê? Dependendo de como eu me relaciono com as pessoas. Dependendo de como eu me relaciono com as pessoas, o perdão pode ser revogado. Eu posso perder a vida eterna. Eu posso ser forçado a pagar uma dívida que já foi paga. Eu posso ser forçado a pagar uma dívida que já foi paga, uma dívida astronômica que eu não tenho com que pagar. Eu vou ter que depor a minha própria vida eternamente. Eternamente. Não estamos falando de 70, 80 anos de vida nesse planeta miserável. E de maneira mais precisa, o perdão será revogado, porque Jesus disse isso e a Bíblia testifica nisso. Vários textos, eu ia até trazer uma lista de textos aqui. A Bíblia, especificamente o Novo Testamento, testifica
de que se eu não perdoar as pessoas, não estou dizendo perdoar uma pessoa lá no Brasil que eu nem tenho um contato, não estou falando desse tipo de pecado, esse tipo de pecado eu nem tenho que entrar em contato. Porque nós somos transformados naquilo que nós contemplamos. As redes sociais, irmãos, pode ser uma bênção, mas é usada pelo diabo. E devemos tomar cuidado com isso. Quando a pessoa erra comigo, quando a pessoa peca contra mim, dependendo da maneira que eu me relaciono com essa pessoa, o meu perdão de uma dívida astronômica pode ser revogado. Então Jesus está dizendo, Jesus está dando aqui, irmãos, um diagnóstico. Quer saber se efetivamente você aceitou o perdão de Deus? Quer saber efetivamente se você enxergou o tamanho da dívida que você tem para com Deus? Dívida esta, repito, que já foi paga. Quer saber se você já enxergou essa dívida e se você já aceitou efetivamente o perdão que Ele te ofereceu? Quer saber? Pergunto. Você tem facilidade em perdoar as pessoas que erram com você? Ou quando as pessoas erram com você, você enxerga esse erro das pessoas com lupa? Essa é uma tendência nossa também. As pessoas que erram conosco, nós colocamos uma lupa e vemos esse pecado enorme. Quando a parábola está nos ensinando que a dívida que temos para com Deus, ela é impagável aos nossos próprios olhos, com as nossas próprias forças. Mas quando o irmão peca contra mim, a dívida é pequena. Se eu não enxergo os erros que as pessoas cometem contra mim, se eu não enxergo esses erros de maneira pequena, fáceis de perdoar, em relação ao grande perdão que eu recebi de Deus, se eu não tenho essa visão, é porque eu não enxerguei o tamanho da dívida que eu tenho para com Deus e não enxerguei que Ele efetivamente me perdoou. Queridos, Jesus não está ensinando que nós devemos perdoar as pessoas. Parece contraditório? Vários textos da Bíblia dizem assim, a própria oração do Pai Nosso, Jesus diz, Ele nos ensina, Ele diz, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Então, você tem vários textos, livro de Colossenses, capítulo 3, fala isso de novo, tem vários textos do Novo Testamento. Mas com essa parábola, a ênfase de Jesus não é no perdão. A ênfase de Jesus está no verso 27. E eu leio o verso 27 e eu termino. Verso 27, o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e fez o quê? Perdoou a dívida. O perdão veio depois, na frase. No relato do perdão, primeiro vem a compaixão. Primeiro a compaixão. E como consequência da compaixão, o perdão. E isso se repete no verso 33. Não devias tu igualmente perdoar? Não, verso 33 diz, não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? A lição principal da parábola, irmãos, não é o perdão. A lição principal da parábola não é o perdão. A lição principal da parábola é a motivação para o perdão. Porque perdão não é humano. Você pode se esforçar para tentar perdoar alguém que te feriu. Você não vai conseguir. Perdão é divino. Por essa razão, várias vezes está na Bíblia. Perdoe ele como eu perdoei você. Perdoe ele como perdoei você. Perdoe ele como o Pai perdoou. O que a Bíblia quer com essa ligação? Quer mostrar que o perdão é divino, não é humano. Então Jesus está nos ensinando, se você viver uma vida ligada a mim, eu transformo você numa pessoa compassiva. E quando você se tornar uma pessoa compassiva, quando os outros errar contra você, você vai ver o pecado dessas pessoas minúsculos. Porque uma vida de compaixão enxerga o tamanho da dívida que lhe foi perdoada. Quando enxergamos o tamanho da dívida que nos foi perdoada, viveremos uma vida de compaixão e não precisaremos andar com calculadora 3, 7 ou 490. Por quê? Porque a quantidade não vai influenciar mais, nem mesmo a qualidade dos erros que farão contra nós. Uma vida de compaixão não vê nem quantidade dos erros cometidos contra nós, e nem a intensidade ou qualidade dos erros.
Por quê? Porque o enfoque de uma vida de compaixão não está nas pessoas e nem nos erros que as pessoas cometem para conosco. A vida de compaixão está em Cristo. Eu perdoo você, mesmo não sendo o perdão humano, mas Ele me perdoou. E o perdão dele eu canalizo para você, porque eu não tenho perdão em mim mesmo. O perdão dele eu canalizo para você. Entende isso? Por essa razão, irmãos, essa parábola ela é muito mal compreendida. Por quê? Porque nós encontramos ainda pessoas com dificuldade, cristãos, bons cristãos, com dificuldade em perdoar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Qual é a coisa mais importante que precisamos sair daqui nesta manhã? Uma preocupação, o perdão pode ser revogado, mas o Senhor está disposto a perdoar qualquer dívida, qualquer pecado, qualquer erro, qualquer deslize. Estejamos nós dispostos também a perdoar as pessoas, independente do que elas façam conosco. Que Deus realmente tenha misericórdia de nós. Um bom sábado. Posso orar com vocês? Vamos ficar de pé? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pela Tua sabedoria, Senhor. Obrigado pela Tua graça. Obrigado pela Tua misericórdia, pela Tua disposição, pela Tua longanimidade, longo ânimo para conosco, seres miseráveis pecadores. Senhor, nos transforme novamente a Sua imagem e semelhança. Especialmente no que se refere aos nossos relacionamentos interpessoais. Nos ajude, Pai, a nos relacionar com as pessoas como o Senhor se relacionou com as pessoas. Nos perdoe, nos salve, nos transforme. Em nome de Cristo oramos. Amém.